palavra do Senhor na Epístola de Judas. Estamos praticamente concluindo esta epístola com uma mensagem tão atual, tão pertinente para a Igreja do Senhor Jesus Cristo de todos os tempos. Eu penso que nos nossos dias não é que caia como uma luva, mas é muito atual o que Judas fala nesse escrito. Claro que inspirado pelo Espírito Santo e uma mensagem, como eu sempre ressalto, que perpassa toda a história e alcança os cristãos de todos os tempos. E é essa mensagem que nós vamos extrair dos versículos 11 até o versículo 16. Na semana passada eu falei que seria do versículo 8 até o 11, mas na verdade foi do 8 até o 10. Hoje nós vamos falar do 11 até o 16. Judas, não tem capítulo, versículos 11 até o 16. Eu vou ler, os irmãos acompanharão em suas Bíblias, e assim nos diz a palavra do Senhor. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolenes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Curva a sua fronte, nós vamos orar mais uma vez. Deus amado, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai, que já nos tem falado ao coração neste dia, na escola dominical, quando nós a estudamos, neste instante de culto, quando nós a lemos, é a voz do Senhor falando aos nossos corações. Tu sabes e conheces todas as nossas necessidades, aquilo que precisamos ouvir da tua parte essa noite. E pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito derrame graça, poder, para que essa palavra sensibilize a todos nós, que sejamos tocados pelo poder da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Os irmãos podem passar a segunda tela aí do slide, enquanto eles estão organizando ali o passador. Mas como... É a outra mesmo, essa aí. Como é frustrante descobrir que um produto é falso ou pirata. Esse daí está na cara, né? Mas, de acordo com o site Gazeta do Povo, obrigado, bebidas, remédios e óculos piratas podem causar consequências graves à saúde dos seus usuários, dos seus consumidores. Os médicos vão alertar sobre os riscos do uso, eu não digo nem o uso indevido, mas o simples uso desses produtos pirateados. E de acordo com um dos médicos do Hospital Evangélico de Curitiba, Dr. Antônio Rocha, a pessoa que consome uma bebida falsa pode acelerar o processo de degeneração dos seus órgãos. Além de intoxicações e possibilidade de desenvolver fortes alergias, as bebidas falsificadas podem causar lesões seríssimas, severas no fígado, no pâncreas, mais rápido do que uma bebida original, porque a bebida original já causa um estrago grande. O álcool
não é bom para a saúde. Isso é um fato já comprovado. E o álcool vicia, o álcool destrói vidas, consome as pessoas, mas uma bebida falsificada acelera esse processo de destruição. Já quem compra um simples óculos de sol, aquele que encontra-se muito com os camelôs no meio da rua, está sujeito a doenças oculares como a catarata, a degeneração da visão central e câncer de pele nas regiões das pálpebras. Ou seja, o óculos que originalmente foi criado para proteger dos raios solares se demonstra ineficaz e, na verdade, potencializa a absorção desses raios solares, da radiação que vem do sol. Quem explica isso é o oftalmologista Dr. Francisco. E a categoria mais perigosa da falsificação são os medicamentos. Os medicamentos é aquilo que há de mais nocivo nas falsificações, ou nas adulterações. A pessoa pode estar tomando um remédio que não é certo para aquela doença que ela tem, ou pior, os componentes que estão presentes naquele medicamento podem ser desnecessários para tratar uma determinada enfermidade. Os irmãos já tiveram a coragem de ler a bula de um remédio, de uma simples dipirona? É capaz da gente ler a bula do remédio e não tomar, porque se der metade daquilo ali de efeito colateral, vai ser uma tragédia na nossa saúde. É melhor continuar só com aquela enfermidade do que ter outras. Imagine um remédio que sofreu adulteração ou falsificação. Meus irmãos, assim são os falsos mestres, ineficazes e nocivos à saúde espiritual do povo de Deus. Porque propalam doutrinas que não estão na palavra de Deus, e nós vivemos de acordo com aquilo que nós acreditamos. As nossas ações são concretizadas a partir daquilo que cremos. E se cremos erradamente, iremos viver erradamente. E no sermão da semana passada, o nosso objetivo foi exatamente demonstrar as atitudes que revelam um caráter arrogante dos apóstatas dos dias de Judas. Quando eu digo apóstatas, são aqueles que estão contra Deus e são oportunistas no meio do povo de Deus. E daqueles que inevitavelmente ou infelizmente seguem os seus ensinamentos, terão esses reflexos que eu falei na semana passada. Nós falamos que são como sonhadores alucinados, vidas dominadas por paixões carnais, rejeitam a autoridade, possuem um raciocínio emburrecido para as verdades espirituais da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar como Deus os vê e qual é o destino dessas pessoas. É basicamente isso que nós vamos falar hoje à noite. Eu quero dar alguns enfoques ao texto que nós lemos. O primeiro enfoque é exatamente as analogias que aparecem aí do Antigo Testamento. Os irmãos vão ver isso daí no versículo 11. Está muito clara as analogias que Judas estabelece. São alguns paralelismos com personagens chaves do Antigo Testamento para ilustrar como Deus enxerga esses falsos cristãos, falsos crentes, esses impostores e o destino, sobretudo, dos falsos mestres. E nós vamos começar falando, antes, porém, aqui um pano de fundo geral, não vou conseguir voltar, mas um pano de fundo geral, é que Caim basicamente questionou a maneira de Deus salvar. Balaão foi um sujeito movido por ganância. Amava o dinheiro, amava o lucro, mais do que a Deus e ao seu povo. Os filhos de Corá questionaram a autoridade estabelecida pelo Senhor, e não apenas isso, eles promoveram cisões no meio do povo. Todos estes sofreram a devida punição por suas faltas. E olhando para a figura de Caim, eu diria que Caim quis fazer as coisas todas do seu jeito. Os irmãos já ouviram falar do jeitinho brasileiro. Sempre tem um jeitinho brasileiro para ajustar as coisas, para acertar, para se dar bem.
E Caim tinha o seu jeitinho, ou o seu jeito, queria as coisas todas do seu próprio jeito. Ele quis agradar a Deus sem ter fé. Caim teve um entendimento absolutamente distorcido da maneira de se adorar a Deus. Como eu disse, ele queria fazer as coisas do seu próprio jeito. Ofereceu os frutos da terra. Por isso que eu coloquei essa figura para as crianças. Se as crianças estivessem aqui, elas iriam amar, né? Essa figura ilustra bem, porque ao lado esquerdo dos irmãos está Abel com o animal e ao lado direito está Caim. Qual foi o problema na oferta de Caim? É que Caim quis oferecer os frutos da terra. Ele achou que essa era a melhor maneira de se adorar a Deus. Mas os irmãos vão ver desde Gênesis, quando o homem cai, sofre a queda, o pecado original, quando Deus procura Adão no jardim, Deus sacrifica um animal e tira as peles daquele animal, porque até então o homem tinha se cobrido com folhas ali, alguns falam bananeira, ou coisa de folha de bananeira que é maior, né? Mas Deus sacrifica o animal e cobre a nudez do homem com as peles do animal. Ou seja, para ilustrar a necessidade de sacrifício para o perdão de pecados. E Caim ofereceu os frutos da terra. Abel não, ofereceu um sacrifício ao Senhor. João vai dizer na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 12, que o coração de Caim era maligno. Ele não era do Senhor. Vejam, meus irmãos, que ele odiou Abel não pelo mal, mas pelo bem que Abel fez. Ele odiou seu irmão não pelos erros, mas pelas virtudes que esse irmão apresentava diante do Senhor, porque a oferta daquele irmão foi aprazível a Deus. E vejam que em Gênesis, capítulo 4, versículos 3 ao 7, Caim fora alertado por Deus sobre em onde poderia parar aquela atitude de fazer as coisas do seu próprio jeito. Deus disse claramente a Caim que o pecado jaz à porta e cumpre a ti dominá-lo. Ele não quis sacrificar ao Senhor o animal, mas ele foi o primeiro homicida. Matou o seu irmão de uma forma covarde, cruel. Esse era o caminho dos falsos mestres. Eles prosseguiram no caminho de Caim, ou seja, deram continuidade à maneira de viver de Caim. Querem fazer as coisas do seu próprio jeito. Não tem compromisso com a palavra de Deus. Balaão não amava ao Senhor e muito menos ao seu povo. Era um homem que amava o dinheiro, o lucro. Será que existe alguma semelhança com alguns falsos mestres dos nossos dias? E eu quero dizer aos irmãos que qualquer semelhança não é mera coincidência. É uma perpetuação do caminho de Balaão. Balaão era um homem que tinha o seu preço. Já viram em filmes, em seriados, em situações assim de televisão que diz que todo homem tem o seu preço? Balaão tinha o seu preço. Era um homem que fixava o seu preço. Homem de sorte da ganância, materialista, e por ter amado o dinheiro, ele vendeu Israel ao rei de Moabe. Ele não se importava com o povo de Deus, como os falsos profetas não se importam com o destino do povo do Senhor. Se precipitaram e se entregaram ao erro de Balaão. É o que Judas está querendo destacar. Corá é algo que chama também a atenção, essa revolta que aconteceu. Foi exatamente contra a autoridade de Moisés. Eles estavam insatisfeitos com a liderança de Moisés, a forma como Moisés estava conduzindo o povo em direção à terra prometida. E vejam, meus irmãos, quando eu estava preparando essa mensagem, olhando mais atentamente para essa revolta, vamos abrir em Números, capítulo 16, versículo 3, vale a pena, em Números 16, 31 e 32. Números, capítulo 16, versículo 3.
Vejam que o argumento de Corá, de Datã e Abirão, com mais de 250 homens, tinha uma roupagem espiritual. Era um argumento piedoso, entre aspas, eles estavam com um argumento de piedade. Números 16:3 nos diz assim: e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Eles estavam dizendo para Moisés que não precisavam daquela liderança de Moisés, que não precisavam das balizas, dos freios que Moisés estava colocando em Israel, porque cada um sabia o que fazer, era maior de idade, era inteligente, faz o que bem entender. E o que as pessoas têm a ver com isso? Basicamente é isso que eles estão falando. Todos são servos do Senhor. Os irmãos sabem de um livro da Bíblia, o livro de Juízes, que nos fala que o povo fazia o que lhe parecia certo. Cada um fazia o que lhe parecia correto. Foi o período de trevas para o povo hebreu. Sem liderança, escravizados, a barbárie na cidade. Ai de nós, se não fossem as leis brasileiras. Ai de nós, se não fossem as leis que falam do direito de propriedade, ai de nós se não fossem as leis da palavra de Deus para balizar o nosso comportamento pecaminoso. Nós precisamos das balizas. E o que esses revoltosos estavam dizendo a Moisés é que não havia necessidade de norma, não havia, pode deixar as coisas que nós sabemos bem como nos comportar. Números 16, 31 e 32, olha o que nos diz. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Ou seja, Deus executou um juízo imediato contra a revolta à autoridade estabelecida por ele. Deus julgou os revoltosos. Os falsos mestres se rebelaram contra a autoridade dos apóstolos. Questionaram aquilo que os apóstolos estavam pregando. Atos 2:42 nos fala que os primeiros cristãos perseveravam unânimes no templo, nas orações, na comunhão, no partir do pão e no quê? Na doutrina dos apóstolos. E esses falsos mestres atentavam contra esta doutrina que Deus estava estabelecendo. Estavam perturbando a paz e dividindo a igreja. Um segundo enfoque que eu quero dar é sobre a falsidade dos seus caminhos. O texto é rico em ilustrações que evidenciam a falsidade do caminho daqueles homens. O versículo 13 vai falar a respeito disso. O versículo 13 nos fala sobre rochas submersas, ou seja, um perigo invisível à navegação, no sentido de que estão na igreja exatamente para promover acidentes, de forma deliberada, promover naufrágios. São fingidos, ostentavam a fé exterior em Cristo, mas negavam a Cristo no seu próprio coração e nas suas obras. Eles são como rochas submersas. Ele vai dizer que banqueteavam sem recato, ou seja, sem a mínima vergonha, sem temor, sem medo algum, eles estavam ali no meio da igreja. Falsos pastores que a si mesmos se apacentam, ou seja, ao invés de cuidarem do povo, usavam e abusavam do povo de Deus. Meus irmãos, aqueles homens estavam mais interessados nos bens do povo de Deus do que no bem-estar do povo de Deus. E conforme o reverendo Hernandes Dias Lopes, que é pastor presbiteriano, estes falsos mestres fazem da igreja uma empresa, do púlpito um balcão, do evangelho um produto e dos crentes meros consumidores. É isso que eles fazem com o evangelho de Cristo. Minimizam o evangelho a um mero produto a ser mercadejado. O texto vai nos falar que eles são como nuvens sem água.
Essa foi a imagem que eu acho que se adequa mais. Prometem chuvas, mas desapontam. Nuvens sem água não trazem vida. Eles são como árvores sem frutos e duplamente mortas, que em plena estação dos frutos, além de não produzir frutos, não têm raiz. Ou seja, são árvores que não têm vida alguma. O fato é que essas duas imagens apontam para a realidade de que esses homens não cumprem o propósito da liderança, que é justamente instruir o povo de Deus nos caminhos do Senhor. Estas duas figuras vão sugerir vidas vazias, inconstantes e mortas. Ondas bravias do mar. Isso daqui chama a atenção. Essas ondas bravias trazem a sujeira. E eu vou mais além. Um tsunami, um maremoto. Hoje eu estava no Facebook à tarde, olhando. Não é pecado domingo olhar o Facebook, tá, irmãos? E ali tem uma imagem impressionante, não sei se foi hoje ou se foi ontem, em Recife, de um tornado que vem do meio do mar assim, ele vem devagarinho e passa ali nos banhistas. O povo ficou muito assustado com aquele, é um pequeno tornadinho, passando no mar. É um vídeo que vai viralizar aí no Facebook, depois os irmãos irão ver. Mas é como se o mar trouxesse a sua sujeira. É aquela agitação para trazer a sujeira. É esse o ensino que eles promovem, o lixo. E o reverendo Augusto Nicodemos nos fala que essa expressão demonstra que os falsos mestres espumejam as suas imoralidades, as suas falsas doutrinas, trazendo perigo e contaminação aos incautos. Uma outra expressão que vai surgir aí são estrelas errantes, que está associada a ondas bravias do mar. E isso daí se refere a planetas erráticos, portanto não servem para a navegação e poderiam fazer muitos marinheiros perderem o rumo. Os que seguissem os falsos mestres logo se perderiam e logo se contaminariam. É essa a mensagem do versículo 13. Por isso que Judas lança mão de tantas figuras de inconstância. Mas além das analogias do Antigo Testamento e da falsidade dos caminhos dos apóstatas, o último enfoque que eu quero dar no texto está exatamente nas atitudes desses homens e, claro, o juízo que Deus vai estabelecer. Versículos 13 e 14 nos fala de uma profecia. E aí, se os irmãos não sabiam, Enoque foi um profeta, porque Judas fala isso, e Enoque previu a destruição dos ímpios. Versículo 15, a palavra ímpio aparece várias vezes, 4 vezes a palavra ímpio no mesmo versículo. Isso é altamente significativo para a nossa interpretação. Ele está direcionando essa mensagem àqueles que não são crentes, de fato. Então, Deus vai executar o seu juízo, está dando certeza do juízo de Deus. Mas eu quero destacar o versículo 16 para o fecho do nosso sermão. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. São murmuradores. E de acordo com o reverendo Matthew Henry, que foi pastor presbiteriano inglês, no final do século XVII, quando comentou esse versículo, afirmou que eles murmuravam ou murmuram contra Deus e contra a sua providência, contra os homens e sua conduta, estão irados contra cada coisa que ocorre e nunca se satisfazem com seu próprio estado e condição no mundo, pensando que nada neste mundo é bom o suficiente para eles. Eles não têm contentamento. Eles não conseguem, em poucas palavras, ou traduzindo para o nosso português do século 21, eles não conseguem ser felizes. Eles não conseguem ter esperança. Eles não conseguem ter uma vida diante de Deus. Estão a queixar-se constantemente dos outros, das coisas, e principalmente de Deus.
Os irmãos lembram da saga de Jó, no início da tribulação de Jó, aquele servo do Senhor? Que Jó num dia perdeu seus filhos, seus bens, adoeceu, a sua esposa ficou no seu pé, falando um monte de coisas, e lá pelas tantas, Jó com seu hálito já bem desagradável, a esposa vira para Jó e diz: Jó, sabe o que você tem que fazer? Amaldiçoa Deus e morre. Ou seja, não vale a pena viver. Não vale a pena existir diante de tantas catástrofes. Não é possível que tanta coisa ruim aconteça com uma pessoa num espaço tão curto de tempo. Ir à falência, perder os filhos num desastre, perder a própria saúde, ficar com as feridas expostas e os cachorros vindo lamber-lhe as chagas. Resta apenas amaldiçoar Deus e morrer. Que mais que pode se esperar desta vida? E os irmãos lembram o que Jó disse a ela? Eu creio que o meu Redentor está vivo. Ainda que todas as minhas esperanças e expectativas nessa provação, humanamente eu não consiga ver a saída, mas eu creio que o meu Redentor está vivo. E Ele vai ter misericórdia sim da minha vida. Estes falsos mestres, por menos, muito menos que Jó, reclamam, murmuram e nunca estão satisfeitos. Um caminho de descontentamento. Meus irmãos, na verdade, a murmuração deles é contra Deus. Mas quando querem auferir alguma vantagem, Judas deixa claro que é uma vantagem financeira, eles são capazes de recorrer ao expediente que nós chamamos da bajulação. Eu não vou usar a expressão popular, porque num púlpito à noite não cabe isso. Mas eles recorrem à bajulação para ter o que tanto desejam. E os irmãos sabem que o lisonjeiro, o bajulador, não tem a mínima consideração por aquele objeto que ele fica bajulando. Na linguagem popular, quer ver pelas costas. Mas ele bajula para conseguir alguma vantagem. Eles são capazes de fazer isso, porque o amor deles não está nas pessoas, mas está nos bens, está nas coisas, e se frustram e entram num processo de descontentamento constante. Então vejam que Judas fecha essa sessão falando dos apóstatas dessa forma: a boca deles vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então essa noite eu falei, irmãos, dei alguns enfoques nesse texto, sobre como Deus vê esses falsos mestres e aqueles que seguem os seus falsos ensinos, o destino reservado a eles, e demos alguns enfoques no texto, a saber, analogias do Antigo Testamento, a falsidade dos ensinos dos mestres impostores e as suas atitudes. E o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com a igreja de Cristo? Tem tudo a ver conosco. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê discernimento espiritual para avaliar nessa feira religiosa que nós vivemos no nosso país, e utilizando obviamente as escrituras sagradas, os ensinamentos e estilos de vida que de fato glorificam o nome de Deus. E nesta noite nós temos uma atitude de orar pela igreja de Cristo, a fim de que Ele levante mais e mais líderes comprometidos com a sua palavra. Homens que, como o apóstolo Paulo, estejam dispostos a sofrer dores de parto, para que o caráter de Cristo seja formado nos crentes. Foi isso que o apóstolo Paulo escreveu em uma de suas epístolas. Irmãos, eu sofro como que dores de parto, porque quando vejo que o crente está se desviando do caminho, eu sofro para que o caráter de Cristo seja formado na vida desse irmão. Homens atentos e sensíveis à vontade de Deus. Homens, irmãos, que não desistem
de combater o pecado na igreja. Às vezes nós olhamos pastores veteranos que cansaram de pregar as mesmas coisas, cansaram de exortar, cansaram de estar junto, cansaram de orar, cansaram de instruir o povo de Deus. E a igreja deve orar pelos seus pastores, deve orar pela sua liderança, para que eles não desistam. Homens que não desistam de chorar os pecados da igreja diante de Deus, que não percam essa sensibilidade diante de Deus. Homens que falem com poder e com autoridade o Evangelho de Cristo àqueles que ainda não o conhecem. Que quando as pessoas verem esses homens falar, que seja de fato a Vox Dei, a voz de Deus, e que o Espírito Santo promova um despertamento espiritual. Homens cujas terras deste mundo não são dignas das pisaduras de seus pés, pois são homens que caminham de mãos dadas com o Redentor. A igreja precisa orar por esses homens. Oremos para que vocações ao sagrado ministério sejam despertadas nessa igreja. Há quanto tempo, numa igreja do tamanho da nossa, com 472 membros, nós não vemos uma vocação ao sagrado ministério? Qual foi a última vocação? Eu acho que alguma coisa está errada, irmãos. O ministério pastoral não é menos digno do que outras profissões. E talvez alguma coisa está errada, a maneira como nós estamos instruindo, ensinando. E a nossa igreja deveria ser um celeiro a enviar obreiros para toda parte. Uma igreja grande, uma igreja abençoada. Irmãos amados, a igreja do século 21 não vive uma realidade muito diferente da igreja do primeiro século. A seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. E muitos que têm não estão dispostos a lutar pela glória de Deus em meio ao seu povo. Então eu penso que diante desse texto que nós lemos e falamos essa noite, cabe a nós orar pela igreja. Orar para que o Senhor continue a levantar homens. Quem chama é Ele, quem vocaciona é Ele. E que nós sejamos alvos desse chamado e dessa ação poderosa do nosso Deus. Eu confesso aos irmãos que, às vezes, quando eu visito alguns membros da igreja, eu vejo as crianças interessadíssimas no ministério pastoral, eu fico muito feliz. E tenho esperança, mas passa-se alguns dias. Teve um caso aqui que estava interessado, depois decidiu ser um jogador de futebol. Claro que é uma criança, né? Está nesse processo de transição. Mas temos que orar mesmo, para que Deus desperte essas vocações, servos consagrados, dedicados à sua obra. Porque os falsos mestres estão por toda parte. Então que Deus tenha misericórdia da nossa igreja.